E aí, família tricolor, amigos São Paulino, amiga São Paulina, amigos de outras torcidas que curtem o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, terça-feira. Não gravei vídeo ontem que eu não tinha prometido pra vocês, porque o dia foi fraco de notícia e encher linguiça não é meu forte, vocês já sabem. Então, hoje tem algumas novidades aí que eu queria falar com vocês, alguns assuntos pra gente debater. Eu confesso que ainda estou de ressaca do clássico, perdido da derrota. Aliás, queria agradecer muito a participação de todos vocês, acho que foi o vídeo com mais visualizações que o canal já teve, mais comentários. Aliás, também muitos palmeirenses que participaram do vídeo, muito obrigado, falando... E eu achei mais legal, assim, me zoando, lógico, né? Mas eu acho a zoeira sempre bem-vinda. Quando a gente ganha, zoa, porque quando perde não tem que aceitar a brincadeira. A gente tem que aceitar a brincadeira assim. Eu acho que isso é o mais legal de tudo do futebol, uma das coisas mais bacanas, que é essa tiração de sarro, essa brincadeira, desde que seja com respeito, com educação, não tem o menor problema. O que eu fui zoado no trabalho, que eu fui zoado pelos meus amigos palmeirenses, vocês não têm ideia. Dizer que eu não pude voltar porque o São Paulo perdeu o título em casa no sábado. Fui zoado até a morte. Mas faz parte, então eu queria agradecer muito a participação de vocês, principalmente de outros torcedores do Palmeiras, né, que foram muito educados e respeitosos comigo, brincando. E eu achei bem legal que começou a haver debate entre torcedores do Palmeiras e do São Paulo. Um palmeirense dava uma opinião, o São Paulino rebatia, outro palmeirense falava sempre com educação e respeito. Pô, fiquei muito contente, muito bacana, acho que foi... a vez que mais aconteceu isso nos vídeos, agradeço muito vocês pela participação. E ainda falando agora da torcida do São Paulo, que participou, é o seguinte, muita gente concordou comigo, com aquilo que eu falei em relação ao Sidão, em relação ao Rodrigo Caio, em relação aos erros do Aguirre, mas ainda teve gente que defendeu o Sidão, dizendo que ele não teve culpa nos gols, dizendo que a culpa não é dele se o ataque não marca, que o Rodrigo Caio não teve culpa nenhuma. Bom, respeito a opinião de todo mundo, só que eu continuo achando que com o Sidão e o Rodrigo Caio, o Aguirre vai morrer abraçado com esses dois e não chegaremos a lugar nenhum. Mas respeito a opinião de todo mundo. E muita gente fala, o Sidão não falhou, mas é todo jogo assim, né? Ele toma os gols de bolas defensáveis, não faz nenhuma defesa, e aí as pessoas falam, mas ele não falhou, mas ele não defende nada, não pega nada, e pra mim aquela segunda bola, o segundo gol, era altamente defensável, não temos goleiro. E o Rodrigo Caio, jogou improvisado, mas erra muito também, saiu correndo uma hora atrás do Davidson, puxando a camisa dele, aí a bola vem e mata de canela, sai pra lateral, não dá. E o Arboleda no banco, eu não consigo entender, mas respeito a opinião de cada um tem a sua opinião, direito de expressá-la, neste canal, desde que seja com respeito e educação. Antes de eu falar das novidades do time, vamos aquele papo rápido. Se inscreva no canal, marca d'água, 70 mil a bolsa, 100 mil a camisa, mas pronto, já falei. Agora é o seguinte, em relação ao time, o time treinou ontem, fez um treino fechado ontem, a assessoria de imprensa divulgou as atividades, o São Paulo não abriu para a imprensa, disse que teve uma conversa longa dos jogadores, que agora é hora daquele discurso que me irrita profundamente, que agora mudou, agora não é mais, além de todo jogo é uma final, agora ainda faltam 10 rodadas, ainda tem muito campeonato pela frente, não está nada perdido. Bom, isso é a palavra de cada jogador. O Diego Souza, inclusive, falou hoje, dizendo que realmente admitiu uma fase, disse que está muito ruim, que precisa melhorar, mas disse que jogar a toalha jamais, que ainda faltam 10 rodadas, que o Internacional é uma final, aquele mesmo papo de sempre. E uma coisa que me deixou preocupado, olha só, faz um mês que o São Paulo não ganha no Campeonato Brasileiro, vê se pode. Um mês nessa fase decisiva, desde que começou o segundo turno, uma campanha horrível, não ganha faz um mês, a última vitória foi contra o Bahia. Desde que foi eliminado pelo Colón da Libertadores, o São Paulo teve 5 jogos treinando a semana inteira. Lembra que a gente discutia muito isso? Agora vai ter tempo para descansar, recuperar jogador, analisar adversário. Desde que foi eliminado não ganhou nenhum, que teve a semana inteira para se preparar. 5 jogos, nenhuma derrota. O Aguirre falou que ninguém sabe o que está acontecendo. O Raí, inclusive, deu uma entrevista no final do jogo contra o Palmeiras e disse o seguinte, uma crítica, ao meu ver, uma crítica indireta ao Aguirre, que ele falou assim, uma coisa que está acontecendo é que o São Paulo é um time manjado. Todo mundo estudou o São Paulo, eu já tinha falado isso, né? Como o São Paulo joga, os times que vão para o Morumbi encarar o São Paulo sabem como o São Paulo joga, no Morumbi ou fora. E acho que é uma crítica com o Aguirre, que ele está dando um toque. O Aguirre, muda aí, reveja seus conceitos, porque não está dando mais certo. O São Paulo é manjado, só que eu acho que, sinceramente, o Aguirre não tem capacidade para fazer isso, porque ele só está repetindo o que ele fez no Inter e no Atlético, de começar bem, o time dele ser visado, marcado, depois ele não conseguir criar alternativas para fazer o time render de novo. A campanha do segundo turno ridícula, 40,7% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Em 9 jogos do retorno, o São Paulo já tem o mesmo número de empates e o mesmo número de derrotas do primeiro turno todo. Então, para você ver que campanha ridícula do São Paulo
no segundo turno do campeonato. Lembrando que domingo enfrentamos o Internacional, confronto direto, o Palmeiras enfrenta o Grêmio e o Flamengo, que está encostando também, enfrenta o Fluminense. Então eu acho que é um divisor de águas, realmente vai ser nessa rodada aí. Se o Palmeiras ganhar, abre 7 pontos da gente, e a gente perder, aí o Grêmio também fica mais para trás, o Palmeiras vai se isolando na liderança. Se o Grêmio ganhar, encosta mais no Palmeiras, acho que a briga vai ficar com eles dois, embora eles tenham Libertadores. Eu acho que quem perder de Internacional e São Paulo já dá adeus pro título, mas a rodada do final de semana vai ser muito, muito interessante. Vamos lá, então falando do treino fechado, muita conversa, o Alaruna ontem treinou separado, hoje também. E hoje foi o seguinte, trabalho físico, o Aguirre também fez um trabalho físico ali com os jogadores, começou no trabalho físico, depois marcação-pressão, treino com campo reduzido. O Araruna e o Everton Felipe treinaram em separado, o Araruna está com uma lesão na coxa, o Everton Felipe não sei o que tem, não foi informado que ele tinha. Treinou separado. O Elinho com tendinite, o Carneiro, que levou uma paulistinha no clássico, fizeram um trabalho de fisioterapia. E o Everton, o seguinte, o Everton, ele fez o aquecimento junto com o time, depois deu uns piques no gramado ali, umas corridas no gramado, e depois foi para o Refis, terminou o trabalho dele no Refis. Eu não sei, sinceramente, se... Eu acho que o Everton deve jogar, ele deve estar fazendo um trabalho, acho que preventivo, não sei, não sou médico, não entendo, mas acho que eles não estão querendo forçar, ele só entrou no segundo tempo. Eu não entendi essa decisão da Aguirre, entrou muito mal. E deve jogar contra o Inter, a gente deve ir com o time completo. Se o Aguirre não inventar de colocar Rodrigo Caio, esses absurdos aí que ele faz, a gente deve ter o time completo para o final de semana contra o Inter. Agora, olha só, gente, para encerrar, antes do Momento Maguila, é o seguinte. Saiu uma lista, eu recebi por e-mail de alguns amigos que me mandaram uma lista de alguns jogadores que vão ficar sem contrato no final do ano passado. Se não me engano, para dar crédito, para ser justo, essa lista quem fez foi o Jorge Nicola, aquele jornalista que trabalha na ESPN, inclusive com um amigo meu, Bruno Vicari. Se não me engano, foi ele que fez essa lista, então, se não foi, eu peço desculpa. Se foi, estou dando crédito, porque eu acho sempre legal a gente dar crédito. Uma lista de 60 jogadores que vão ficar sem contrato no final do ano. Ficar desempregados. Só para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar essa... Ó, o Fagner aí, voltou. Voltou não, né? Tá aí o dia inteiro. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no meu site e um link no vídeo, com um link pro meu site, você clica lá, cai no meu site, que vai ter a relação completa desses 60 jogadores que vão ficar sem contrato. Só pra você ter uma ideia, de goleiro, ó, quem fica sem contrato? Jailson do Palmeiras, Fernando Praz do Palmeiras, Jefferson do Botafogo e Júlio César do Fluminense. Só de goleiros essa lista, hein? Eu não estou dizendo que esses sejam os nomes. Eu só estou falando que os jogadores que vão ficar, goleiros que vão ficar sem contrato. Então a lista, 60 jogadores. O único time que não tem nenhum jogador que vai terminar contrato no final do ano é o Cruzeiro. O resto todo mundo tem, inclusive o São Paulo, dê uma olhada. Então tá na descrição. E aí eu queria que vocês comentassem. Leandro Damião fica sem contrato. Não sei se vocês gostariam de vê-lo no São Paulo. Então o jogador sem contrato é mais fácil de negociar e tudo. E tem todo esse trâmite de negociação que ficaria mais fácil, historicamente mais fácil. Então dê uma olhadinha lá. E aí eu queria que no comentário desses vídeos, se vocês quiserem, lógico, a gente comenta aí alguns nomes que vocês gostariam de ver no São Paulo ano que vem, porque com certeza precisamos de reforços. Para encerrar, olha só, muita gente me pediu para falar do assunto do Regis, que rescindiu o contrato e tal. Muito tem se falado sobre o problema do Regis pessoal, do afastamento dele. O que acontece é o seguinte, gente, o próprio Regis pediu, não divulgou qual é o problema que ele tem. Muita gente fala aí, se sabe, problema de dependência química, muita gente fala isso. Só que é o seguinte, se o próprio Regis não divulgou, é que ele quer que isso seja mantido em sigilo, é um direito dele. Então, se eu falar aqui qualquer coisa, vai ser especulação, porque o próprio jogador não admitiu qual é o problema, inclusive se é de dependência química, bebida, álcool, drogas, ele não admitiu. Então, o que eu falar para vocês aqui seria especulação. E em respeito a ele, que ele tomou essa decisão de não divulgar para as pessoas, e se ele não divulgou, ele tem uma razão, a razão dele, então não vou bancar nenhuma informação. Ele acabou o contrato dele com o São Paulo, não joga mais, 29 anos, passou por 17 clubes, e eu tinha muita esperança nele, uma verdadeira decepção, e confirmando que a zica da lateral direita continua. Hoje temos apenas Bruno Pérez de lateral de ofício. O resto aquelas improvisações que você conhece, que me dá até medo. Então é isso, tá certo, gente? Então, ó, depois de um tempo ausente, voltamos ao tradicional momento. Maguila, um abração pro Cláudio Pereira, lá da Filadélfia, nos Estados Unidos. Fabrício Oliveira, de Mococa, no interior de São Paulo. E pro Ronaldo Souza, de Campinas, aqui em São Paulo.
Rick Brito, aqui da Vila Joaniza, em São Paulo, bairro que eu acho muito legal, que eu gosto muito, tem uns amigos lá. Daniel Reis, de Blumenau, em Santa Catarina. E pro Elias Ferreira, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Gente, eu ia falar pra você se inscrever no canal, mas já falei. Então, amanhã eu volto com mais informações. Dê uma olhadinha na descrição aí do vídeo pra cair no site pra ver essa relação de jogadores que ficam sem contrato, tá bom? Então, olha só, mesmo com ressaca, com dor de cabeça, sendo zoado por Deus e o mundo, aliás, tem o clássico contra o Corinthians. Eu acho que se o São Paulo perder o clássico contra o Corinthians, eu vou ter que mudar de cidade, porque aquele dono da oficina aqui da frente do meu prédio quis me dar um tiro de escopeta quando eu zoei muito ele quando o São Paulo ganhou. Se o Corinthians ganhar, acho que ele invade a minha casa e coloca fogo no meu sofá. Então, mas tudo bem, faz parte, desde que seja com educação, brincadeira, tô zoando, claro, ninguém vai colocar fogo no meu sofá, até porque minha cachorra já comeu ele inteiro. Então é isso aí, gente, fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.